Meus queridos filhos e filhas em Cristo, os que aqui na igreja estão, também os que nos acompanham pelas redes sociais de nossa paróquia. Este é o quarto domingo do tempo da Páscoa. Sempre no quarto domingo do tempo da Páscoa, a igreja coloca o Evangelho do Bom Pastor. Por isso nós chamamos o quarto domingo da Páscoa de o domingo do Bom Pastor. O capítulo 10 do Evangelho de João é o chamado discurso do Bom Pastor. O Evangelho de João, ele vai apresentar as chamadas figuras tipológicas, vai comparar Jesus com fatos ou com objetos ou com quaisquer que sejam as coisas, para poder significar algo, né? Pode ver que no Evangelho de João, Jesus é a água viva, Jesus é o bom pastor, Jesus é a luz do mundo, Jesus é o sal da terra, e a gente vai ter muitas comparações com Jesus, tudo objetos e tudo coisas do dia a dia, para mostrar que Deus se faz presente no cotidiano da nossa vida. E o capítulo 10 do Evangelho de João é o discurso do bom pastor. São 3 anos litúrgicos, a igreja divide esse discurso em 3 partes, e todo ano, no quarto domingo do tempo da Páscoa, nós lemos um trecho. Como nós estamos no ano B, nós vamos ler o trecho intermediário, é o capítulo 10, versículos do 11 ao 18. 2 coisas importantes o trecho de hoje vem nos falar. Jesus é o bom pastor. A palavra original, que no português o lecionário traduziu por bom, na verdade é belo. Se você olhar no grego, a palavra original é Jesus dizendo: eu sou o belo pastor, né? Por que o lecionário troca e põe bom? Aliás, as Bíblias todas em português devem estar bom, porque a palavra belo, na tradução portuguesa, acabou se distanciando do sentido original. O sentido é de bom mesmo, bom, ele é bom pastor. A língua italiana entende bem o que o padre está dizendo. Quando você vai comer um macarrão, você diz o quê? Uma bela pasta, uma boa macarronada, né? É um bom pastor. E Jesus vai falar, para ser bom precisa de 2 coisas, o evangelho de hoje. Primeira coisa, o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Essa é a primeira coisa para ver se o pastor é bom. E aí ele vai comparar com um tal mercenário. O que é o mercenário nesse contexto bucólico pastoril? O mercenário é um pastor alugado. O pastor das ovelhas, que é o dono daquele redil, quando ele vai tirar férias, ele contrata um funcionário que vai fazer as suas vezes de pastor. Só que esse funcionário, ele é pago, ele é mercenário, ele não é o dono. E o texto está dizendo que quando está um mercenário, e se houver um ataque de um lobo, o mercenário vai cuidar da sua pele, da sua carne, vai abandonar as ovelhas e sair correndo do lobo. E o lobo vai atacar as ovelhas e dispersá-la. E Jesus está dizendo assim, não, o bom pastor não. Se é ele que está na porta do redil, ele dá a vida por suas ovelhas, se for preciso. A primeira característica do bom pastor. Minha gente, o que é dar a vida? Dar a vida é fazer tudo o que precisa ser feito da melhor maneira, e às vezes não ser reconhecido e não receber retribuição. E aí a gente vai... É claro que o domingo de hoje, como foi falado no comentário inicial da missa, é um domingo vocacional por excelência, né? Os primeiros destinatários da liturgia de hoje são os sacerdotes. Quem são os sacerdotes? Bispos e padres, ou bispos e presbíteros, como queiram.
São esses os primeiros destinatários. Eu já fiz a minha reflexão para ver no que na minha vida eu ainda sou mercenário e preciso ter essa transposição do mercenário para um pastor, à semelhança do pastor perfeito. Eu já fiz a minha reflexão, mas eu só vou dizer para o meu confessor, né? Ora, mas de maneira geral, todos nós somos pastores. Todos os anos, nesse domingo eu tenho falado isso, né? E todos os anos eu me dirijo aos mesmos destinatários, os primeiros destinatários. Quem é pai, quem é mãe? Olha, é um pastoreio singular, né? Quem é pai, quem é mãe aqui? Ergue a mão. Não de pet, tá bom? Só de ser humano. Muito bem. Ora, minha gente, é momento da gente refletir. Eu tenho sido um bom pastor na figura de um pai e de uma mãe? Ou um mercenário? O que faz um mercenário? É um pai e uma mãe nesse ofício de pastoreio que só está preocupado com as coisas deste mundo em relação ao seu filho. Eu disse na comunidade e disse ano passado aqui também: não adianta conferir bons estudos, a melhor faculdade ou colégio, roupas de grife, de marca, dinheiro, viagens, né? Estudos de línguas e tantas outras coisas, e depois na hora do juízo você ir para o redil celeste e você ver o seu filho indo para o inferno. É grave a coisa. Qual vai ser a dor de um pai, de uma mãe, de ver o seu filho indo para o outro lado? É ou não é dolorido? Se a gente, eu não sou pai biológico, né, de ninguém, e eu tenho certeza. Ora, mas quem é pai ou mãe, sabe quando o filho padece alguma dificuldade ou desafio, parece que sente na carne, não é? Imagine uma condenação eterna. Então, um bom pastor, em vez de mercenário na figura paterna e materna, é aquele pai, aquela mãe que está preocupado não somente com o prover material, mas com a salvação do filho. Um pai que não se preocupa com a salvação dos seus é um mercenário. O que faz o mercenário aqui? Abandona as ovelhas e foge. Então, minha gente, olha, já não é fácil, né? Você tem que trabalhar, você tem que cuidar da educação, material escolar tudo caro, e roupa e todo. Filho dá trabalho, né? Dá trabalho, filho. Pois é, então você está descobrindo que tem mais uma coisa para você fazer ainda: a salvação do seu filho. E olha, é séria a coisa. Primeira começa quando o filho é pequeno. Quando o filho é pequeno, você é responsável por inculcar os valores e a fé. Você é responsável, né? Nessa paróquia eu já falei: traga a criança na igreja uma espada e fica esperneando, não tem problema, fique na porta. Também tenha bom senso, né? Tem gente que às vezes vem com criança gritando e senta na frente e fica, né? Fique na porta, mas traga. Tem uns padres ranzinzas, né? Uns padres ranzinzas que implica, e aqui não. Traga. Aqui é o lugar, o início daquilo que ele terá para toda a vida, se você fizer o seu papel de maneira diligente. Traga. Educar na fé, nos valores. Mas padre, agora meu filho já foi tarde demais. Quando eu era pequeno eu não fiz o que eu devia fazer. Quando eu era pequeno eu fui um mercenário. Agora que eu estou descobrindo o verdadeiro sentido de ser pastor, então não tem mais jeito. Tem jeito, até o seu último suspiro Deus te deu o ofício de rezar pelos seus filhos. Reze. Aliás, minha gente, depois da oração sacerdotal, a bênção materna e paterna é o que nós temos de mais poder. Tem pessoas que não compreenderam o ofício materno e paterno ainda, né? Você quer, o padre vai dar um exemplo, né? Às vezes tem criança de colo, começa a chorar, né?
Todo mundo sabe que criança de colo vai chorar mesmo, né? E dá dor de barriga, não sei mais o que, não é? Ai, meu filho está com quebrante. Aí leva na benzedeira da esquina, a Dona Maria da esquina, vai benzer com alecrim, né? Com erva cidreira e não sei mais o que, e vai sarar. Você é um pagão, uma pagã. Deus te deu um poder nas suas mãos como mãe, como pai, e você está confiando a outrem. Traga o seu filho na capela do Santíssimo, traça o sinal da cruz sobre ele todos os dias, abençoe, essa é a sua missão como pai, como mãe, abençoe de longe, se estiver longe, de perto, se estiver perto. Olha, ser bom pastor exija do seu filho o devido respeito, aconselhe nas coisas de Deus. Pai não é amigo, nem mãe. É claro que deve-se cultivar uma certa amizade, sim, mas não deixe de ser pai e de ser mãe, não. Da mesma coisa como o padre, também não é companheiro de bar, né? Quando eu cheguei nessa paróquia, eu falei, muita gente ficou escandalizada. Nós trazemos, cada qual no seu ofício dentro de nós, algo precioso dentro de nós, que a gente precisa usar para levar o outro ao céu. E aí tem outros ofícios também, né? Tem outros ofícios. O ser filho também é, de certa maneira, pastorear algo. Como você tem honrado seu pai e sua mãe, respeitado, amado, honrado no respeito que vem do Evangelho? Olha, minha gente, não adianta valorizar o pai e a mãe depois que partir. Tem que ser antes, né? Que mais eu sou pastor em quê? Eu sou pastor da minha vida intelectual. Nos seus estudos, você tem exercido de maneira primorosa o que você precisa fazer, feito bem feito? Ou deixou a desejar? Uma pessoa que procrastina, que vai jogando para frente, que faz tudo desordenado, bagunçado. Cuidado, está sendo um péssimo pastor daquilo que é seu. Faça bem feito. No seu trabalho, exerça o seu trabalho de maneira perfeita, né? Você entra às 6, sai às 18, naquele momento dê o seu melhor. Acabou daquele momento, Deus te entrega outro ofício. Não deixe um ofício ser exercício em detrimento do outro, porque senão você vai se tornar um péssimo pastor. Faça bem feito aquilo que precisa ser feito, quando é para ser feito, e somente. Quem mais? Eu sou pastor. Como cristão, a vida espiritual, às vezes a gente vai colocando tantas coisas na vida de fé, né? Na frente da vida de fé, e Deus vai ficando para trás. Reflita sobre isso. E olha, minha gente, em tudo o que fazemos, que nós aprendamos da liturgia de hoje. É muito bonito esse salmo 117, é o salmo que eu coloquei quando fui ordenado sacerdote. É um salmo que eu mais gosto, né? A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. Vocês sabem o que é pedra angular? Para fazer essa homilia tive que estudar um pouco de construção. Não sou nada, não sei se tem algum arquiteto ou engenheiro aqui, mas eu fui dar uma pesquisada, né? Nas construções antigas, sabe aquelas construções que eram de forma de arco assim, redondo? Eram feitas de pedra, iam se colocando pedra sobre pedra, ia se encurvando, hora que chegava no topo, né, no alto, bem no meio, se colocava ali uma pedra, que era a pedra principal, que ela apertava todas as outras ao redor e segurava o arco. Ninguém derruba aquilo. Só que se tirar essa pedra, o que acontece? Cai toda a construção. Presta bem atenção. Sua vida profissional, sua vida familiar, seu casamento, sua relação com seus filhos, a vida dos seus filhos e tantas outras dimensões da sua vida. Se não tiver Jesus como centro, como alicerce, como pedra que fundamenta e que segura a estrutura, presta bem atenção, uma hora ou outra vai cair a casa. Vai cair a casa. Uma hora ou outra.
Não sou eu quem estou dizendo, são os textos bíblicos. Então, minha gente, está na hora de arregaçar as mangas e fazer de Jesus o centro do meu casamento, o centro da minha casa, o centro dos meus estudos, o centro da minha vida e de todas as dimensões da minha existência. Pedro, na leitura primeira de hoje, ele tinha acabado de curar um homem na porta do templo de Jerusalém, e depois começou a juntar tanta gente atrás dele, mais de 5.000 pessoas se juntaram, né? Os chefes dos sacerdotes e os anciãos, aqueles mesmos que condenaram Jesus de Nazaré, mandaram prender os apóstolos e os colocaram diante deles. E aí é o discurso que nós ouvimos hoje. Olha o que Pedro diz, cheio do Espírito Santo: chefes do povo e anciãos. Hoje nós estamos sendo interrogados por termos feito um bem a um enfermo, pelo modo como ele foi curado. Ficai sabendo, pois, todos vós, que é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus o ressuscitou dos mortos, é pelo seu nome que este homem está curado diante de todos vós. Ele, Jesus, é a pedra que vós os construtores desprezastes e que se tornou a pedra angular. Não existe salvação sem esse nome. Então a gente precisa começar a refletir e ver se Jesus tem sido o centro da nossa vida. Você reza junto do seu cônjuge, você consagra a sua casa, seus filhos, você vai à missa, você tem levado uma vida espiritual de maneira prudente, responsável. Então comece a fazer a partir de hoje. Quando a gente se coloca diante de Jesus, minha gente, Ele cuida de nós, né? É o que nós ouvimos na leitura segunda de hoje. Caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. O Filho legítimo de Deus o Pai é nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando nós abraçamos a Jesus por uma vida de fé séria e responsável, o Pai, ao olhar seu Filho, Ele nos enxerga, e ao nos enxergar, Ele enxerga o seu Filho. Olha que bonito isso. De modo que o Pai, ao nos ver, Ele enxerga Jesus em nós, e Ele nos chama de filhos. Quando você, de maneira muito piedosa, prudente, se aproxima do sacramento da Eucaristia, quando você recebe o Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, você se torna outro Cristo, e o Pai te chama de filho, enxergando em você a face do seu Filho eterno. Olha o poder que você tem nas mãos. Você, quando está unido a Jesus, também se torna pedra firme do seu lar, do seu casamento, da sua casa, do seu trabalho, enfim. Use disso, creia nisso, que Jesus nos ajude. E aí, para terminar o discurso de hoje, do bom pastor, Jesus vai dizer assim: olha, eu tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil, também a elas devo conduzir, elas escutarão a minha voz. Olha que bonito. Jesus está falando de quem aqui? É claro que literalmente Ele está falando dos pagãos. Dos pagãos. Por quê? Porque aqui a igreja estava nascendo ainda. Não tem igreja protestante quando o texto foi escrito, tá bom? Ele está falando dos pagãos. Os pagãos também estão em outro redil, mas eu também devo conduzi-los. Eu devo conduzi-los, e eles escutarão a minha voz, e eles se juntarão a mim, de modo que nós teremos um só pastor e seremos um só rebanho. É claro que esse texto depois nós vamos empregar aos cristãos que se fracionam a cada dia que passa surge uma igreja com nome diferente por aí, que com toda certeza não é a vontade de Jesus Cristo. Também podemos aplicar isso
eles também escutarão a voz do único pastor, e nós seremos um só povo, um só rebanho, um só pastor. Que bonito. Que Deus nos ajude a compreender o mistério da sua palavra de hoje. Revisemos nossa vida. Temos sido bom pastor ou mercenário? Temos dado a vida por aqueles que são nossas ovelhas? Temos de fato também cumprido a segunda exigência de hoje, que é o conhecimento de Jesus. Jesus diz assim, no finalzinho do texto: eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Aí está, o padre começou dizendo que tem duas exigências para ser pastor bom. A segunda é conhecer. Você que é pai, que é mãe, você conhece seu filho? Sim. Minha gente, tem gente que mora na mesma casa e não sabe o que se passa com o filho no quarto, no cômodo ao lado. Por quê? Não conversam, não tem diálogo, não se abraçam, não se abençoam, né? Quando um está aborrecido, entristecido por algo, não se tem sensibilidade de perguntar o que o outro está passando, se precisa de algo. Isso não pode acontecer nas nossas casas que estamos a ouvir essa palavra de hoje. Se você vê alguém com o coração aflito na sua casa, seja um bom pastor, né? Olha, a palavra é dura para nós temos que conhecer. Às vezes tem gente que não gosta, o padre vê, todo mundo está na missa, né? Quando uma pessoa falta da missa, na semana seguinte vai me dar um abraço, eu falo: você faltou na minha missa semana passada. Aí, padre, como você sabe? Porque eu vejo, ainda estou enxergando um pouquinho com os olhos, né? Ora, isso não é para expor, isso não é para dar bronca, isso é para dizer que você é importante, sua presença é importante. Na sua casa também dizer ao outro: você não está bem, eu vou rezar por você, porque você é importante, você faz parte de mim. Como falta isso nas nossas casas, como também na igreja, né? Então, duas coisinhas levemos no coração: dar a vida. Olha, minha gente, para ser um bom pastor, hora ou outra você vai ter que sofrer por alguém, e conhecer o outro, sensibilizar-se com o outro. Que Deus nos ajude. Força e coragem, assim seja. Amém. Um instante de silêncio. Coloquemos a palavra de hoje no nosso coração. Às vezes a gente é pastor em algumas coisas e mercenários em outras. Revisemos com a palavra de Deus nossa vida. O que eu posso crescer e aperfeiçoar e amadurecer em mim nesse domingo.